Bom, de um clima de tensão para outro clima de tensão, agora aqui na América Latina, falando sobre a Venezuela, claro. Edmundo Gonçalves, opositor de Nicolás Maduro, fez um agradecimento ao Brasil e a outros países por pedirem a publicação das atas eleitorais do último domingo. Repórter Bruno Pinheiro chegando direto de Brasília, quais as atualizações dessa relação entre Brasil e Venezuela? Boa noite, bem-vindo, Bruno. Justamente, viu, Tiago? Houve esse agradecimento a essa exigência em relação às atas. Ótima noite a você, a quem nos acompanha, sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação, uma história que repercute muito, inclusive aqui nos corredores do Palácio do Planalto, com quem a gente conversa, tem ali uma tensão, na verdade, esperando que Lula, ou quando Lula vai dar uma resposta subindo o tom ou ao nível do que é esse momento. E justamente Edmundo Gonçalves, que é justamente esse opositor a Nicolás Maduro, usou as redes sociais agradecendo a todas as nações, aos representantes, inclusive o governo brasileiro, que exigiu a divulgação de ata, ou melhor, as atas que registraram o resultado eleitoral do último domingo, dia 28, na Venezuela, já que somente o sistema eleitoral divulgou essa informação. Logo na sequência, Nicolás Maduro já foi então diplomado novamente como presidente eleito. Hoje também, um pouco mais cedo, uma entrevista do ministro Padilha, ministro das Relações, aqui no Palácio do Planalto, disse que a decisão e a resposta do presidente Lula é muito assertiva e justamente é necessário aguardar essa ata ser divulgada para responder se reconhece ou não esse resultado eleitoral. Vamos ver, Tiago. As notas oficiais do governo brasileiro através do Itamaraty são muito explícitas. E o presidente reforçou, inclusive na fala dele ontem, ele falou o seguinte, eu estou aguardando a ata. E não é só o presidente Lula. A Colômbia está assim, o México está assim, os Estados Unidos está assim, ou seja, os maiores países do nosso continente estão tendo essa postura, porque é uma postura correta para quem quer ajudar a pacificar toda a situação, a resolver todo o conflito. Lógico que tem um conflito lá, né? É uma postura correta de quem contribuiu para que o processo eleitoral pudesse existir, para que mais de 10 milhões de venezuelanos fossem lá participar das eleições, e a postura correta de quem está preparado para ter uma postura de ajudar, inclusive, a qualquer tipo de pacificação que seja necessária, qualquer mediação. Durante o dia, Nicolás Maduro foi até o TSJ, que é uma corte superior justamente da Venezuela, exigir uma investigação, uma espécie de uma auditoria sobre o resultado eleitoral do último final de semana. Chegou a falar em um golpe de Estado. E aí, hoje, durante o dia, logo após o almoço, hoje à tarde, Nicolás Maduro deu uma outra declaração a jornalistas, subiu o tom novamente sobre essas ofensivas contra os seus opositores, responsabilizou algumas autoridades internacionais, alguns influentes nas redes sociais também, e aparentemente não deve diminuir o tom. Voltou a falar que as atas serão divulgadas, mas não tem uma data exata ainda. A gente continua acompanhando, até mesmo uma resposta aqui do presidente Lula sobre essas ações do presidente Nicolás Maduro na Venezuela. Qual será o entendimento do Brasil, já que não tem nenhuma nota, uma explicação reconhecendo ou não esse resultado eleitoral, viu, Tiago? Pois é, e até o governo dos Estados Unidos dizendo que a paciência está se esgotando, o tempo está se esgotando para a divulgação dessas atas. Ô Bruno, segura um pouquinho, daqui a pouco eu vou te fazer uma outra pergunta sobre mais uma fala do ministro Padilha, mas antes vou chamar o Cristiano Vilela para a gente falar sobre a situação da Venezuela. Será que é possível igualar, Vilela, esse posicionamento do Brasil com os outros países até agora, depois das declarações de ontem do presidente Lula e esse clima de tensão que deve persistir pelos próximos dias? Olha, Thiago, não é possível igualar. O Brasil está mantendo uma posição que é uma posição no sentido de dar respaldo, sim, ao regime de Nicolás Maduro. A fala do presidente Lula foi uma fala extremamente condescendente ontem, no sentido de validar esse processo eleitoral claramente fraudulento, e por mais que haja ali uma exigência das atas, por exemplo, hoje o Brasil votou contra uma moção da OEA
que vinha justamente nesse sentido, de exigir a entrega das atas para que fosse validado esse processo eleitoral. Então, você vê que claramente o Brasil, até enquanto um país estratégico na América do Sul, na América Latina, uma liderança regional, o Brasil, por outro lado, tinha que se posicionar de uma forma contrária a esse regime autoritário que viola a tradição democrática do Brasil.